Olá, você que nos acompanha neste programa Razões da Fé deste domingo 13 de novembro de 2022, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, das 7 às 8 da manhã nesse primeiro horário, ou ainda com a reprise das 10 às 11 da noite e também no Spotify a partir das 9 da manhã, além do Facebook e YouTube da Diocese de Caxias às 8h30 da noite de domingo. Nós aproveitamos e convidamos a você a se inscrever no canal do YouTube da Diocese de Caxias, está lá Diocese de Caxias do Sul, e ativar o sininho, porque a partir disso você também recebe todas as notificações dos nossos vídeos, as mensagens do nosso bispo e também dos próximos programas Razões da Fé. E hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo para este próximo ano que nós vamos viver, para a vida da igreja, para a vida das nossas comunidades e para a vida também daqueles candidatos ao sacerdócio, dos candidatos à vida religiosa e também dos candidatos ao matrimônio. Nós estamos falando do Ano Vocacional do Brasil. E o tema de hoje é: qual o segredo da felicidade? Uma pergunta que vai nos ajudar a refletir. E os nossos convidados de hoje, Padre Marciano Guerra, que é assessor do setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul, reitor do Seminário Maior São José, onde residem os seminaristas da etapa do propedêutico e do discipulado, que também é chamado de filosofia, em Caxias do Sul, além de coordenador da pastoral vocacional na Diocese. Olá, Padre Marciano, obrigado pela presença. Olá, Felipe, uma saudação fraterna a todos que nos acompanham por tantas plataformas, esse programa tão especial, e parabéns pela retomada, né? O nosso Razões da Fé está de pé, de volta, e isso nos faz muito bem. Muito obrigado, Padre Marciano, e temos como convidada a Ieda Maria Sperotto D'Agostini, que é moradora de Bento Gonçalves, leiga, ministra da palavra e atua há vários anos como animadora vocacional. Ela trabalha na paróquia Santo Antônio, na comunidade Santa Maria Gorete. Muito obrigado pela presença, Ieda. Olá. Olá, a saudação a você, Felipe, a Padre Marciano, quem está aqui, e a todos que nos acompanham. Nós temos o nosso ano vocacional, o terceiro ano vocacional do Brasil, que vai iniciar no próximo domingo, dia 20 de novembro, festa, solenidade de Cristo Rei, e ele segue até o dia 26 de novembro do ano que vem. Então é um ano especial para nós refletirmos, trabalharmos a cultura vocacional. O lema desse ano, ou melhor, o tema, vocação, graça e missão. E o lema, corações ardentes, pés a caminho, que nos retoma a passagem de Emaús, em que os discípulos desolados vão caminhando para Emaús e convidam o Senhor que caminha com eles para ficar com eles e os reconhece, e eles o reconhecem ao partir do pão. O objetivo principal do Ano Vocacional do Brasil, ele é promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações como graça e missão a serviço do reino de Deus. Cultura vocacional que não é só para quem vai ser ordenado padre ou para quem vai escolher a vida religiosa, mas também para os casais que vão abraçar o matrimônio ou ainda para aqueles que vão abraçar a vida consagrada como leigos e leigas consagrados. E nós temos a primeira pergunta do dia de hoje, já vai para o Padre Marciano. Nós, há um tempo, já percebemos a diminuição do número de vocações, Padre Marciano. Menos seminaristas, né? Na Diocese de Caxias, por exemplo, nós já não temos mais o seminário menor, né? O seminário Aparecida, com a etapa de formação. Temos os grupos vocacionais em algumas regiões pastorais da Diocese. Mas por que celebrar um ano vocacional nesse contexto de crise das vocações aos ministérios ordenados e à vida consagrada? Talvez a gente seja provocado nesse momento a essa realidade de darmos um gás a mais, olharmos novamente para o tema vocacional
e de maneira geral, a tua pergunta, ela expressa aquilo que também está no coração das pessoas, né? Olha, nós vamos falar de vocação nesse ano, talvez partindo de uma dificuldade, né, que são menos vocações ao seminário, à vida religiosa consagrada. Mas, na verdade, existe uma realidade mais profunda, né? Uma igreja e uma comunidade de fé e um cristão, uma cristã que não entende ou não toma consciência da sua realidade vocacional, não poderá viver a sua missão. Acho que essa é a questão mais profunda. Se nós não tomarmos esta consciência de que, pelo batismo, nós todos somos chamados, convocados, primeiro, a constituir essa comunidade de fé que é a igreja. Não só um batismo como formalidade, mas um batismo como experiência existencial. E a partir de uma experiência existencial, respondermos a Deus e construirmos a nossa comunidade de fé, nos mais diversos ministérios e serviços, essa comunidade não poderá viver a sua missão nesse tempo. Essa afirmação foi feita por Dom Valmor, que é o presidente da CNBB, em 2019, quando abria o Congresso Vocacional do Brasil. Então, acho que isso que está como pano de fundo, né? Nós queremos um ano vocacional para ajudar pessoas, comunidades, paróquias, movimentos pastorais, para que tomem consciência da sua realidade vocacional e possam responder das mais diversas formas àquilo que nós chamamos de vocação. E as vocações ao seminário, à vida religiosa, ao próprio matrimônio ou a um modo de viver também a vida familiar, elas virão desta experiência, de uma consciência vocacional, que depois nós chamamos também de cultura vocacional, porque vai ganhando linguagem, abertura, campo. Então, acho que essa é a grande questão, né? Quem se dá conta de que, no fundo, toda a vida é vocação, toda a igreja é vocação. E quando nós não nos damos conta, acontece o que nós também entendemos hoje de modo tão frágil. Quantas comunidades estão com dificuldades de se manterem, né? E a gente começa pela crise, né? Você trouxe essa palavra porque nós vivenciamos na pele isso. Às vezes a dificuldade de ter catequistas, de ter quem assuma uma equipe administrativa, porque para muitas pessoas a comunidade de fé, a igreja, é um lugar onde elas consomem algo, né? Eu vou consumir, entre aspas, né? Uma missa. Eu vou e depois aquilo não impacta em nada nas minhas opções. Ou um sacramento, né? Eu realizo o batismo dos meus filhos, por exemplo, mas eu não tomo uma consciência de que aquilo é a minha grande identidade nesse mundo e diante de Deus. Então, o ano vocacional nasce, por que não, disto, né? Talvez de uma provocação em relação aos números, para nós sempre tem essa problemática, mas nós trazemos uma questão mais profunda, que é a grande consciência vocacional que o ano quer provocar em todos nós. Perfeito, Padre Marciano. E recordo também o que falei no programa da semana passada, em que falávamos do Dia do Pobre, que celebramos nesse final de semana, do documento de Aparecida, né? Principalmente daquela... Quando o Padre Marciano comenta da comunidade igreja, da formação de lideranças, da dificuldade também para as lideranças, nós recordamos que a igreja somos todos nós e que para ser igreja nós precisamos fazer um encontro, ter um encontro pessoal com Jesus, e recordando o documento de Aparecida. Conhecer Jesus foi o melhor que aconteceu nas nossas vidas. Dá-lo a conhecer com as nossas palavras e com a nossa vida é a nossa alegria. Ieda, qual o significado do lema desse ano vocacional Corações Ardentes, Pés a Caminho para um animador vocacional? Bem, falando como animadora vocacional, eu diria que essa missão, esse trabalho realmente é uma graça. É uma atividade, um serviço, não um trabalho, né? Essa vocação de que é uma coisa que me realiza, que me deixa muito feliz. E agora você dizia, né, se conhecer, levar a conhecer Jesus,
Eu acho que é a nossa função. Com os meninos, com os jovens que a gente trabalha e com outras pessoas, afinal, que estão ao nosso redor, mas especificamente a animação vocacional para esses meninos levar a conhecer Jesus. E aí, como diz no texto base, né? Que a origem, o centro e a meta de toda vocação e missão é a pessoa de Jesus Cristo. Parece que não basta apenas ouvir falar de Jesus Cristo, ler sobre Jesus Cristo, mas temos que encontrá-lo, temos que vislumbrá-lo. E eu acho que nessa caminhada que despesa caminhos, os sinais que a gente vai encontrando, que a gente vai sentindo, é que vão alimentando esse fogo que faz arder o nosso coração. E eu acho que só com esse coração ardente nós conseguimos, sim, levar adiante essa missão de estar com os jovens, de ajudá-los a discernir nessa vocação de ser ou não, enfim, sacerdotes. E nessa fala da Ieda, nós vamos olhando o texto base, né, retomando cada vez mais o texto base do ano vocacional, e no número 13, num dos objetivos específicos, ele vai trazer um pouco da exortação Cristo Vive, do Papa Francisco, em que ele fala: acompanhar cada jovem de modo personalizado, em uma maior proximidade e compreensão, favorecendo seu protagonismo e impulsionando-o ao serviço generoso e à missão. Como é que, lá em Bento, por exemplo, como é que é o trabalho de vocês lá com o grupo vocacional de Bento? Na verdade, o grupo é chamado, não é vocacional de Bento, mas da região pastoral de Bento, apesar de nós termos apenas meninos de Bento Gonçalves. Nós temos 2 encontros mensais, aos domingos, segundo e quarto domingo do mês, das 3 até as 5 horas da tarde, com um assessor, né, intervalo também com um lanche, e esse acolhimento que a gente faz todas as vezes quando eles chegam. A gente acha muito importante estar junto com eles, estar presente e levar, como fala, né, Jesus Cristo para esses meninos da maneira que a gente vive e que a gente sente. O sentido de termos os grupos vocacionais, acho que isso é interessante. O jovem, ele vai manifestar os meninos, as meninas, né, a partir de um certo momento, diferentes desejos vocacionais, né, e quando ele também manifesta um desejo de conhecer melhor a vocação ao ministério ordenado, ao sacerdócio, mas isso também tem para as meninas, nas congregações, né? Nós formamos e acompanhamos cada jovem. Então, Bento Gonçalves tem esse grupo, mas também temos em Caxias, em outras cidades, em que a pessoa, a partir, sobretudo, do 8º ano, pode começar a participar sendo acompanhado, né? Esse é o papel também dos animadores padres, né, como eu, mas também dos animadores e animadoras leigas como a Ieda. Então isso é muito interessante, um acompanhamento personalizado. Aproveitando, Padre Marciano, já o Catecismo da Igreja Católica, no número 864, vai nos dizer o seguinte: sendo Cristo, enviado do Pai, a fonte e a origem de todo o apostolado da Igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado, tanto dos ministros ordenados como dos leigos, depende da sua união vital com Cristo. E diante disso, como deve ser a espiritualidade daqueles que acompanham as vocações, ou os vocacionados? Uma visão, em primeiro lugar, uma visão profunda de que todo ser humano, ele é um grande mistério diante de Deus e diante da sua própria vida também. Então o outro não é um instrumento, não é alguém que eu quero que faça isso ou aquilo, mas a gente manifesta, né, e vive uma espiritualidade de quem primeiro respeita profundamente o mistério que é a pessoa humana. Porque diante de Deus a gente não é manipulável, a gente não existe um caminho reto, a gente faz um caminho de conhecimento, de aprofundamento da vontade de Deus na nossa própria vida. Então o animador vocacional, em primeiro lugar, ele vive desse olhar, né? Ele tem uma espiritualidade de quem compreende que o outro é também um lugar do mistério de Deus, da revelação do mistério de Deus, e por isso ele também é um instrumento
um instrumento a serviço da pessoa. Ele não está ali para dizer, como também não deve ser assim nas nossas famílias, né? É tão feio quando acontece, né, que um filho, por exemplo, uma filha manifesta, olha, eu quero fazer tal coisa, eu quero estudar tal coisa, e os pais proíbem, né? Porque consideram que não criaram, não fizeram os filhos para isso ou aquilo. Não, um profundo respeito pela pessoa, como lugar da revelação de Deus, como lugar do encontro com Deus, para que ela também seja, por esse instrumento que é o animador vocacional, que vai acompanhando, que vai animando, que vai permitindo que a pessoa possa se encontrar, ela possa ser também por esse acompanhamento e dar a sua resposta. Então, o animador vocacional, a partir da sua própria vocação, a partir do seu próprio encontro com Jesus, ele tem um olhar que brota da sua fé sobre cada jovem, né? Acho que isso é muito importante. A Ieda, quem tem esse trabalho de animar as vocações, nós não queremos que o outro seja o que nós queremos. Não, ele vai fazendo o seu caminho diante de Deus. E nós queremos ser um instrumento, frágil, muitas vezes pequeno, como são as famílias, como são todos os padres, como são todas as religiosas, como são as lideranças leigas que têm um olhar sobre cada jovem. Muito obrigado, Padre Marciano, obrigado pela Ieda, pelas contribuições nesse primeiro bloco, e nós vamos já concluindo. Esse primeiro bloco são 17 minutos, passou muito rápido. Fique conosco, até daqui a pouquinho. Estamos de volta nesse segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo, 13 de novembro de 2022, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, FM 95.7 e também pelas redes sociais e plataformas digitais. O tema de hoje, qual o segredo da felicidade? Então, nós estamos tratando sobre o Ano Vocacional do Brasil, que vamos iniciar no próximo domingo, dia 20 de novembro. Nossos convidados de hoje, Padre Marciano Guerra e a Ieda Maria Sperotto D'Agostini. Nesse segundo bloco, Ieda, eu vou... para ti a primeira pergunta. E eu trago de novo o nosso texto base do Ano Vocacional. Antes nós falávamos do acompanhamento personalizado, né? E outro dos objetivos do texto base, né, do Ano Vocacional é fomentar nos âmbitos regional, diocesano e paroquial um serviço de animação vocacional articulado com a criação e consolidação de equipes vocacionais paroquiais e diocesanas, dentro de uma pastoral orgânica, sinodal, envolvendo as vocações. Ieda. Padre Marciano trabalhava antes a questão de que o animador vocacional ele é um instrumento. Quem cuida da animação vocacional, quem trabalha com animação vocacional é um instrumento. Então, qual a função do animador vocacional no processo de acompanhar? Bom, como o Padre Marciano também falava, nossa fragilidade, né, e com muita humildade fazer esse trabalho, eu acho que a primeira coisa é um bom acolhimento. Então, primeiro nós temos que estar preparados para fazer esse acolhimento. Porque diz um ditado, né, que o segundo encontro só acontece se o primeiro encontro foi bom. Então, esse acolher essas pessoas e procurar ter um olhar que seria um olhar de Jesus, propriamente, com essas pessoas, para aceitar, para entender e para reconhecer, às vezes, as suas dificuldades, as suas limitações. Porque o menino que está chegando, o jovem, agora eu falo porque nós temos só meninos no grupo, ele chega com uma expectativa, chega com as limitações, chega com as dificuldades. Então, além de nós, pessoas animadoras que estamos aí, ter um acolhimento muito bom, nós temos que ter preparado o grupo que já está. Porque esse grupo também é muito importante que ele acolha esse novo membro, essa nova pessoa muito bem, né? E temos que reconhecer, sim, e procurar e trabalhar, e a gente tem que se formar muito bem, porque nós temos que entender que o que nós estamos dizendo, eu não sei se vai ser muita ousadia, mas eu diria que Jesus está falando pelas nossas palavras. Então é muito importante o que a gente está falando. E conhecer um pouco também, parece que é básico, que é bastante importante, conhecer as famílias
desses meninos que estão conosco. Ou alguns porque a gente tem relações de amizade, ou também porque o padre acompanha, né, e visita essas famílias, sabe, às vezes a gente entre conversas, passar algumas coisas das limitações, algumas dificuldades até que a gente às vezes tem encontrado, já conversamos até com o padre Marciano algumas coisas, que a gente tem como tentar ajudar, tentar ser aquela pessoa, eu vou dizer que fala sem pronunciar nenhuma palavra, fala com um olhar, fala com um gesto, fala com um carinho, essa pessoa que consegue acolher realmente. É instrumento de Deus, é instrumento de cuidado. Eu acho que essa palavra de acolher, que a Ieda nos trouxe no início da fala, ela remete também ao cuidado. E ela falava também do olhar. Aquela pessoa que tem um olhar um pouco global, mas do todo do grupo, mas que também não deixa de olhar o individual, né? É um paizão, é uma mãezona também, às vezes, daquele jovem, daquela jovem que está sendo acompanhado. E, Padre Marciano, qual a importância de, nesse ano vocacional, nós formarmos, retomarmos a questão das equipes vocacionais na diocese, nas paróquias? Por que é importante? O que acontece é que, de um lado, se toda a comunidade é responsável, padres, religiosas, religiosos, leigos e leigas, catequistas, zeladoras, todos somos responsáveis por essa dimensão vocacional, nós sabemos também da importância de ter pessoas que nos recordem isto. E as equipes vocacionais, elas têm essa função. Elas têm a função não só de recordar a todos, mas de pensar em atividades, em programas, em ações que toquem realmente essa dimensão vocacional. Por exemplo, quando nós preparamos um momento de formação ou de bate-papo sobre o tema vocacional numa paróquia ou numa comunidade. Essa equipe vocacional, as equipes vocacionais, elas têm a função de estar ali, de promover, de realizar, né? Porque senão nós dizemos assim, bom, quem é que tem que fazer esse trabalho vocacional? É todo mundo, certo? Ou são os padres do seminário, ou são as religiosas. Não, se nós temos uma equipe vocacional em cada paróquia e articulada essa equipe com a equipe vocacional da diocese, o trabalho pode acontecer. Então, um dos objetivos desse ano vocacional, como já foi dito, é a gente retomar dentro das nossas paróquias que haja sempre uma equipe vocacional paroquial, que pode ser de 2, 3, 5 pessoas, mas essas pessoas vão recordar a todos e vão programar atividades que elas sejam essa recordação a todos de que há vocações, de que as vocações estão aí. Por exemplo, muita gente tem medo dos jovens. Né? Nós sabemos disso, às vezes nós temos medo, né? Por que falar de Deus, falar de vocação a um jovem? Será que eles vão debochar de nós? Será que eles vão se abrir a isso? Agora, a gente tem que entender que sim, né, que Deus continua chamando. Então, essa equipe vocacional, como tem em muitas paróquias, ela tem essa capacitação, esse chamado para anunciar, para ir ao encontro, para não ter medo também de ser uma presença. Porque a gente vê assim, se um jovem que termina a sua crisma, uma jovem, nunca ouvir falar que um dos caminhos possíveis é ser um padre, ser uma religiosa, um consagrado, ou mesmo, vamos ser mais profundos, se ele só ouvir falar mal do casamento, da família, talvez por nossas dificuldades, frustrações, as crises do nosso tempo, se ninguém disser para ele, olha, você um dia também pode ter uma família, você pode ser um pai, uma mãe, e nisto há beleza, nisto há felicidade, né, o nosso tema. Como é que esse jovem vai se despertar? Então, quando nós falamos em equipes vocacionais, em pessoas que cuidem dessa dimensão, nós estamos falando disso, de pessoas que
por um chamado, se colocam dentro de uma comunidade, de uma paróquia, de uma diocese inteira, e elas são um sinal, elas querem ser um sinal. Então, nós que trabalhamos como equipe vocacional diocesana, temos aqui a Ieda, que trabalha como equipe vocacional em nível de região pastoral ou de paróquia, nós temos essa missão, né, de ser uma bandeira erguida, né, para lembrar, olha, nós temos que cuidar da vocação de toda a comunidade. Ieda, o Padre Marciano falava de novo, ele tocou na palavra experiência. O que te marca ou te marcou nesses longos anos já de animação vocacional lá em Bento? O que te marca ou te marcou na tua vida de animadora vocacional? Bom, eu estava até comentando com o Padre Marciano, quando falamos sobre isso, de que eu teria que dizer que a vida inteira não, desde o tempo em que, para mim, eu tenho lembranças e tenho coisas marcadas maravilhosas. Meu coração está cheio de coisas boas, de lembranças boas, algumas também não tão boas, mas na maioria das vezes. Eu comecei indo para o seminário em Viamão em maio de 2001, a convite do então Padre Paulo César, que era formador. E foi na saída da ordenação do Padre Jairo Gusberti. Então, para mim, isso aí foi a primeira ordenação que eu fui. Eu tenho presente todos os momentos, assim, sabe, de chegar a emocionar. É ali que ele me convidou para estar. E quando eu fui, ele passou lá em casa, me pegou o Dia das Mães, ele veio de Nova Roma, né, que é passar o domingo a sua mãe, fui para lá e eu ficava pensando, o que eu vou fazer nesse local? E aí parecia assim, de chegar lá, encontrar todos os meninos bonitinhos, quietinhos, comportados, e rezando, né, oração e não sei o quê. Aí chegar lá e não, é toda essa malandragem, como eles estão fora do seminário, lindos, amados, queridos, mas era a vida normal, comum, o dia a dia deles, né? Então ali, quando eu sem saber o que fazer, e o Padre Paulo César diria, você só está apenas convivendo, você vai estar lá, só. Aí um menino me chamou e pediu, a senhora podia vir lá no quarto um pouquinho? Porque tinha filosofia e teologia na época, e ele era da filosofia. Aí ele me disse assim, eu estou com, não vou dizer, sim, certas dificuldades, às vezes eu penso isso, às vezes eu penso aquilo, e eu pensava, Espírito Santo, por favor, toma conta de mim. Aí ele dizia algumas coisas e não ouvi o que ele disse, eu falei o que me parecia de estar dizendo que servisse nesse momento. Olha, posso até me emocionar, ele me abraçou e ele disse, obrigada, era isso que eu precisava ouvir. Graças a Deus, hoje ele é padre, não por isso, né? Mas graças a Deus hoje ele é um bom sacerdote. E tenho assim, ó, de Bento Gonçalves, aí da nossa região, parece que cada vez que entra um jovem ou alguém, é uma lembrança, é uma presença muito forte. Então tudo isso marca, eu vou dizer que todos os momentos. Quando foi a primeira vez, então, chegar na frente desses meninos, e aí nessa fragilidade, sem saber muito bem o que fazer, né? Isso tudo deixa marcas fortes. A Ieda estava compartilhando, né? Nós estamos tendo, né, nesses dias a alegria da ordenação do Christian Fabiani, que é o primeiro, né? Como fruto, é importante dizer que fruto como padre, né? Mas muitos frutos, quer dizer, na perseverança e experiências bonitas de outros jovens, né? É que na realidade ele começou quando nós tínhamos em Bento, depois do padre Vitor Sulim, porque eu sempre fui muito convidada assim, ó, primeiro pelo Paulo César, você vai comigo, eu vou passar a lhe buscar. Aí o padre Vitor Citolin me ligou um dia, Ieda, eu preciso falar contigo, posso passar aí? Sim. Olha, tu vai comigo domingo que nós vamos formar aqui em Bento o grupo Seminário Familiar. Então, sempre esse convite bem assim, você vai, você obedece. E aí eu fui com o padre Vitor, e na época era o padre Romil, o padre Josimar Romil, que coordenava, e na alegria, o Cristo foi um dos primeiros no grupo. Passou 3 anos no Seminário Familiar conosco. E depois, então, o grupo vocacional mudou, né? Então, essa é uma coisa... domingo não precisa nem chegar para já estar marcado, para já estar uma alegria muito grande.
O Christian, primeiro fruto como padre, né? O seminário familiar, grupo vocacional hoje, que começou em Caxias. Eu passei pelo grupo vocacional, né? Pelo seminário familiar em Caxias. E ver o Christian sendo um fruto, né, deste trabalho, dessa dedicação, é algo que brilha os olhos. Acho que é esse sentido de que cada vocação e cada pessoa é fruto de muitas mãos. Por isso que eu dizia antes do mistério de Deus, né? Porque a gente, como instrumento, são muitas mãos, são muitas pessoas que elas vão se envolvendo nesse processo. Então a Ieda trouxe, muito bonito esse testemunho de alguém um dia me chamou, alguém um dia disse, olha, venha ser uma presença, venha ajudar, e os frutos eles vão acontecendo. Se eu pensar na minha vida, né, quantas pessoas que foram, tanto que quando a gente é ordenado, mas eu tenho certeza também que em cada vocação, quando a gente para pensar nos valores que a gente foi construindo, no amadurecimento, quantas pessoas me ajudaram nesse processo, né? Às vezes eu vou para expressar isso numa comunidade e eu digo assim para alguém que está na liturgia, quem te convidou para estar na liturgia? Quem disse para você na primeira vez que você subiu nervosa no púlpito para fazer a leitura, né, no ambão, e disse assim, olha, foi bom, até não foi tão bom assim, mas alguém te disse, foi bom, vai melhorar, vamos lá, né? Isso é cuidar das vocações, ao sacerdócio, aos ministérios, e nós temos feito muito e precisamos crescer muito nesse fazer. É por isso do ano vocacional, é porque a gente precisa cuidar mais, né? Acompanhar mais. Acho que isso que é muito bonito da Ieda testemunhar com os leigos lá de Bento Gonçalves, porque agora o Christian, depois ele foi para o seminário, fez um processo, mas as sementes foram postas naquele momento por uma comunidade, né? Não foi simplesmente por um padre, mas por uma comunidade com os seus leigos, leigas, com os padres, enfim. Isso é belíssimo e a gente está muito alegre nesses dias por essa ordenação. E de fato, né, naquele objetivo do ano vocacional, do acompanhamento personalizado, né, a importância hoje, na nossa época que vivemos, nessa época da cultura também das redes sociais, muitas vezes já funcionou em outros tempos, mas aquele chamado geral, aquele convite geral, hoje talvez não surta mais tanto efeito, não só para o seminário ou para a vida religiosa, mas para a vida da igreja. A importância também desse chamado personalizado, né? E aí a figura do animador vocacional de olhar, de observar, de olhar lá longe, né? E de recordar, né, Jesus no encontro com Natanael, né? Aí vem um judeu de verdade, né? Antes de que tu viesses, eu te vi, né? A importância, mas também recordar do convite de Jesus, né? Do vinde e vede para estar com ele. Nós vamos concluindo o nosso segundo bloco do programa Razões da Fé desse domingo, 13 de novembro. Fique conosco, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do programa Razões da Fé deste domingo, 13 de novembro, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, pelas redes sociais e plataformas digitais. Nosso tema de hoje está falando sobre o ano vocacional do Brasil. Em específico, qual o segredo da felicidade? Nossos convidados, o padre Marciano Guerra e a leiga Ieda Maria Sperotto D'Agostini. Padre Marciano, a exortação apostólica Pastores Dabo Vobis, Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, publicada em 92, ou seja, há 30 anos pelo Papa, hoje, São João Paulo II, salienta: Deus chama sempre os seus sacerdotes a partir de determinados contextos humanos e eclesiais, com os quais estão inevitavelmente conotados, e aos quais são mandados para o serviço do Evangelho de Cristo. Como é que um jovem pode se perceber chamado ao sacerdócio ou à vida religiosa?
Essa questão, ela, primeiro, nós utilizamos alguns os chamados critérios de discernimento. O que é um discernimento? É a busca, a partir da experiência pessoal, de uma realidade de fé, de uma luz que se coloca no caminho, né, de um sentido, de um norte, a pessoa procura encontrar a resposta para a sua vocação. E nós falamos de critérios. Eu dizia no primeiro bloco que a vocação é um mistério, porque o ser humano também é um mistério. Então, existem coisas que elas são mais objetivas e tem coisas que elas são profundamente interiores. Então, quais seriam esses critérios para a pessoa perceber e mesmo quem nos acompanha, para olhar sobre aquele jovem? Primeiro, não cuidar para a gente não entrar num estereótipo, né? Então, tem que ser aquela pessoa que nem respira, né? Então, é aquele que não se relaciona, que não, às vezes tem essa questão nas pessoas, né? Quem que vai ser o padre aqui, né? Então, é aquele que simplesmente está sempre na igreja? Não necessariamente. Quais são esses critérios? Primeiro, uma experiência de fé e de comunidade. Isso é fundamental. Quando tem um jovem que ele, de algum modo, se identifica com a fé, com a sua comunidade de fé, às vezes ele já tem um trabalho na comunidade como coroinha, como acólito, no grupo de jovens, na liturgia. Depois, é alguém que tem um desejo também de se conhecer e de conhecer esse caminho. Olha, já aconteceu de a pessoa entrar no seminário ser padre, alguém que não participava tão ativamente da comunidade. Por exemplo, numa escola foi feito um trabalho vocacional e aquele jovem disse, olha, mas que interessante, doar a vida, gastar a vida. Então, tem ali um desejo de caminhar, dizendo de modo poético assim, né? Um desejo de se colocar a caminho. Isso é muito importante. Depois, perceber-se que o padre, às vezes acontece sobretudo quando tem adultos ou adultos jovens, às vezes eles dizem assim, mas eu tenho uma vida estruturada, ou eu não consigo alcançar aquilo que seria um padre. Então a pessoa se limita por aquilo que ela, às vezes, coloca sobre si. Eu não sei falar, eu às vezes tenho dificuldade nesse âmbito relacional, afetivo, eu sou de uma família frágil, e a pessoa põe pedras, obstáculos, né? Mas a gente diz pela fé que Deus, por meio do seu Espírito, é quem nos chama, nos forma e nos envia. Então, para quem nos acompanha, né, para os jovens, para os adultos, para aqueles que... Mas também para quem tem essa missão de chamar outras pessoas, não colocar obstáculos, né? Mas, sobretudo, eu diria isso, uma vivência de fé e de comunidade, um desejo de caminhar, de conhecer, de compreender, sem colocar obstáculos antes, né? Se a pessoa sente um desejo de conhecer, que ela faça isto. Acho que isso é muito importante, que ela manifeste, né? Tem um padre que foi meu formador, ele dizia assim, não deixa a graça de Deus passar. Porque se você sente um desejo, por exemplo, de conhecer, esse desejo é muito profundo. Pode ser muito simples, mas ele tem uma profundidade. Vamos pegar o exemplo do casamento, né? Já pensou se alguém se sente atraído por outra pessoa e ela nunca manifesta? Pode ser que ela esteja perdendo a oportunidade de se aproximar da pessoa que ela vai um dia casar, ter uma família. Quantas histórias, né? Enxergou alguém em qualquer ambiente, às vezes aleatório, né? E a pessoa, se ela ficou parada, quer dizer, como é que Deus vai se manifestar? Como é que ela vai descobrir se aquela é a pessoa que ela vai um dia namorar e casar? Agora, o que ela vai fazer? Pensando isso no casamento. Ela vai ter um olhar, ela vai mandar uma mensagem, ela vai se manifestar de algum modo. Então, isso serve para o casamento. Para a vida religiosa também. Às vezes tem um jovem que enxerga lá o padre, por exemplo, e se sente tocado, mas não faz nada. Não. Manifeste, padre. Eu não vou manifestar assim, eu quero ser padre. Padre, eu gostaria de conhecer. Ou nós também olhamos para aquele jovem, você não gostaria de conhecer
a vida religiosa, os seminários. Eu não gostaria de conversar com um padre para falar um pouquinho melhor sobre esse tema. Então, essa é a ideia, né? Não é uma visão estática. Tem que a pessoa ir na missa 3 vezes por semana, rezar o terço 2 vezes por dia. Não, não é isso. Mas são esses sinais que nós chamamos de critérios para um discernimento vocacional. Padre Marciano, e como é que funciona o processo de acompanhamento e de formação para a vida sacerdotal na diocese? Especificamente para o sacerdócio, se o jovem, até o 2º ano do ensino médio, quando ele manifesta esse desejo, nós temos várias formas de cultivar e de acompanhar. Nós falamos aqui no 2º bloco, sobretudo, sobre os grupos vocacionais, que no fundo é um grupo de jovens em que a pessoa vai amadurecendo, crescendo, aprofundando o seu sentido vocacional. Nós temos encontros do seminário, colônias de férias, retiro, a gente propicia experiências de missão. Então, até o 2º ano do ensino médio é desse modo. A partir do 3º ano, e também aqueles jovens e adultos jovens que têm 22, 25, 30 anos, que de algum modo manifestam isso, então tem um acompanhamento especificamente para a sua idade, através também de encontros, de retiros, de direção espiritual. Então, isso tudo significa e chamamos o período pré-seminário, que é o período anterior ao seminário como formação, como casa de formação. Então, para cada situação, acho que a gente acentuou muito a questão do acompanhamento personalizado. Por exemplo, hoje no seminário que eu trabalho, tem um jovem que tem 29 anos. Né? Este jovem com 29 anos é uma experiência muito específica, porque ele trabalhava, ele tinha a sua vida independente, então o acompanhamento é específico para a sua idade. E assim um jovem que tem 12 anos, que tem 15 anos, que tem 18. Então, isso nós chamamos o período pré-seminário. Para isso, um contato com a pastoral vocacional, a gente vai convidar a pessoa para vir ao seminário, vamos conversar com ela, vamos perceber a sua realidade específica e acompanhá-la a partir da sua realidade específica. Depois, o período do seminário, ele acontece em 4 etapas, né? Acho que quem nos acompanha normalmente conhece, isso é fácil também de procurar na internet, né? A etapa do propedêutico, que é 1 ano, e é 1 ano de entrada no seminário, é 1 ano de adaptação, é 1 ano de discernimento. É preciso dar um primeiro passo. Às vezes tem alguém que tem muita dúvida, e a gente diz, vamos para o propedêutico, porque é 1 ano para realmente aprofundar o sentido vocacional. Depois começa realmente a formação específica para o sacerdócio, assim, a formação mais operativa, que é os 3 anos de discipulado, em que se estuda a filosofia, e os 4 anos de configuração, que se estuda a teologia. E aí, terminado esse período, acontece um tempo já de imersão, que é chamado de síntese ou período pastoral missionário, em que a pessoa prepara a sua ordenação. Então, esse é o processo que é, repito, sempre personalizado e comunitário, né? Não é um personalizado do individualismo, né? Mas é um personalizado que projeta a pessoa para a comunidade. Perfeito, Padre Marciano. Ieda, a gente falava antes ainda no primeiro bloco sobre a questão da cultura vocacional, né? Que o ano vocacional está aí para promover esta cultura vocacional. E também lá no texto base, ele vai nos colocar assim, que o ano vocacional está aí para transformar as sombras de um mundo fechado em um mundo aberto, onde a solidariedade, o diálogo e o amor sejam uma constante. O que seria essa cultura vocacional? Bom, eu vou me remeter ao que o Padre Marciano falou, que fiquei até um pouquinho preocupada não, mas de que nós temos que ser essas pessoas, e agora falo dos animadores vocacionais, e parece que ajudam a propiciar os lugares locais para desenvolver e impulsionar, afinal, dessas vocações. Não sei se estou falando correto, Padre Marciano, não sei se é isso mesmo. E aí eu pediria assim, nós como animadores vocacionais precisamos de formação. Eu acho que
Isso faz parte, isso nos ajuda. Eu até anotei alguma coisa que o Papa Francisco diz, onde a vida, fervor e a paixão de levar Cristo nos outros, surgem vocações genuínas. Então, parece que não só na igreja, mas na escola, no trabalho, enfim, na comunidade, onde a gente se insere, a gente tem que ajudar a propiciar esses espaços para que essas pessoas possam manifestar a sua vocação, a sua vontade, enfim, de conhecer ou de discernir a vocação, se é conhecer Jesus Cristo, seja para ser padre ou até nessa vocação matrimonial, para que sejam, na realidade, muito bem acolhidos, para que possam, sim, estar convivendo, vivendo, enfim, desenvolvendo essa vocação. E eu li ali, me parece de que a cultura vocacional faz parte da identidade de quem é cristão. Então, acho que é um trabalho, é um serviço que é diário e é em todos os ambientes, em todos os momentos que a gente... E essa cultura vocacional, ela está muito expressa no cuidado, no carinho, no diálogo e naquele olhar, né, personalizado que a gente falou muito ao longo desse programa. E Padre Marciano, qual o segredo da felicidade? Olha só, essa é uma pergunta muito profunda, né? Talvez de um ponto de vista cristão, né, acho que isso é importante, a felicidade está na capacidade de dar a vida, né? de doar-se, não simplesmente porque, do ponto de vista mais amplo, cultural, o que a gente chamaria de felicidade, né? Talvez momentos felizes, talvez fazer o que é correto, né? Eu moro no seminário com estudantes de filosofia e talvez para algum filósofo seria fazer aquilo que tem que ser feito, né? Não uma felicidade ligada a um eu, a um ego, mas é um norte, né? Um fim último para o ser humano no seu agir, né? Mas para nós cristãos a felicidade está em viver junto de Deus, em comunidade e servindo, né? E no meu caminho pessoal, né? Eu não sei se essa pergunta também tem a ver com isso. Certamente. Mas quando eu tinha 15 anos, o que mais me alegrava era estar com o meu grupo de jovens, interagindo, crescendo, rezando, né? Hoje eu estou usando essa linguagem. Na época, o sábado, quando eu ia para a minha comunidade de fé, que era o meu grupo, era o dia mais feliz da semana, né? Porque eu ia encontrar o pessoal, porque a gente ia cantar, porque a gente ia ouvir uma coisa legal. Então, eu esperava todos os sábados para estar lá, né? Num grupo de jovens, na minha paróquia, São Marcos. E lá tinha adultos bons, presentes, né? Eles não sabiam que eles eram animadores vocacionais, mas eles eram, né? Lá tinha um padre alegre com a sua vocação, né? E isso fez com que eu dissesse, e isso que você falou, qual é o segredo da felicidade, eu pensava assim, ser padre pode ser um modo de eu ser feliz, né? Mesmo que eu tivesse 15 anos, eu tinha essa ideia, né? E quando eu fui entendendo que isso fazia sentido, foi uma coisa bonita, natural e que me trouxe muita alegria, né? Acho que isso também, às vezes no discernimento, claro que tem a cruz, né? E a cruz não anula a alegria, mas às vezes a gente diz assim, isso te dá alegria, tu te sente pleno, tu te sente realizado, isso também é uma confirmação de Deus, né? Então, no meu caminho vocacional tem essa origem. Um grupo de jovens, uma comunidade com adultos, com um padre, né, com padres, que me fez com que eu perguntasse, isso vai me fazer feliz? Vai, porque essas pessoas estão realizadas, essas pessoas têm alegria por viver as suas vocações. Então, o segredo da felicidade, que cada um de nós vai buscando também pelas suas escolhas, pelas suas opções, para nós cristãos passa, sem dúvida, pela nossa experiência de fé, com Jesus, em Jesus e para Jesus, e dessa experiência uma comunidade fecunda que testemunha esta fé, não na perfeição,
porque o meu grupo de jovens também tinha o conflito, né, as coisas, mas aquilo ali me realizava, me deixava muito feliz. E aquilo fez, bom, se isto é ser padre, se é viver em comunidade, se é viver cultivando a fé, se é viver entre irmãos, isso vai me fazer feliz, né? E depois a gente vai entendendo que aquela origem muito simples, ela de fato vai se concretizando, né? Não perder o ponto de partida, né? Isso é fundamental. E essa é a pergunta que fica para você que está nos acompanhando. Qual o segredo da felicidade? E assim nós vamos concluindo o nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 13 de novembro de 2022, quando celebramos o 6º Dia Mundial dos Pobres, convocado pelo Papa Francisco, quando também celebramos neste domingo a ordenação do Christian Fabiani em Nova Prata, a ordenação diaconal, e assim nós vamos caminhando como igreja para a abertura e para a vivência deste ano vocacional do Brasil. Padre Marciano, Ieda, muito obrigado pela presença, obrigado a você que nos acompanhou até agora, fique conosco, até o próximo domingo.